Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 10 de agosto, celebramos São Lourenço. Nosso santo de hoje é um dos mais conhecidos e venerados da Antiguidade e da Idade Média. De fato, ele era muito conhecido, havia várias igrejas dedicadas a ele, não só na Itália, mas em vários lugares da Europa. Desde os primeiros séculos do cristianismo até praticamente durante toda a Idade Média e até hoje, o dia de São Lourenço é celebrado como uma festa litúrgica. E esse santo, ele se destacava muito, segundo os testemunhos antigos, pela sua grande capacidade intelectual, o que, aliado às suas grandes virtudes, fez com que o Papa da época, que era Sisto II, o escolhesse como um dos seus diáconos. E, na verdade, não um diácono entre outros, mas o principal dos diáconos do Papa na época. Os diáconos, eles tinham a missão de auxiliar o bispo, inclusive, no caso aqui, o Papa, nas celebrações litúrgicas, nos sacramentos, na distribuição da Sagrada Comunhão e, especialmente, no serviço aos pobres. No caso de São Lourenço, ele era o responsável pela administração dos bens da igreja. E há testemunhos dessa época e documentos, inclusive, que dizem que nessa época a igreja de Roma sustentava mais ou menos 1.500 pessoas muito pobres. Pessoas com deficiência física, viúvas, órfãos, pessoas idosas, abandonadas, os pobres em geral. E São Lourenço era o responsável especialmente por ajudar materialmente essas pessoas que a igreja sempre soube são a presença do próprio Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo real, vivendo no meio de nós. E São Lourenço, com certeza, tinha essa convicção muito profunda. Na época, isso era o século III da era cristã, houve uma intensa perseguição do imperador romano da época, Valeriano, em relação aos cristãos. Uma perseguição que foi se intensificando gradualmente. Começou com a restrição de certas liberdades que os cristãos tinham. Depois, os cultos cristãos foram proibidos de acontecer, pelo menos de forma pública. Depois, as igrejas começaram a ser saqueadas pelo império e, no fim das contas, o imperador determinou a morte para todos os bispos, inclusive o Papa, e para todos os padres. Então, na época, os soldados romanos prenderam o Papa, prenderam os seus diáconos, e há testemunhos que dizem que o último contato que o Papa Sisto II teve foi exatamente com São Lourenço. E nesse último contato ele pediu a São Lourenço que imediatamente desse todos os bens da igreja para os pobres, porque o Papa tinha certeza de que o prefeito da cidade de Roma iria tomar tudo aquilo para si. E de fato, era isso que queria o prefeito de Roma. São Lourenço, atendendo ao pedido do Papa, imediatamente se desfez de tudo que a igreja tinha de bens materiais guardados, deu tudo aos pobres e logo em seguida o prefeito de Roma fez aquilo que era previsto. Chamou o diácono Lourenço, único diácono ainda vivo, exatamente porque todos sabiam que era ele quem tinha, digamos assim, as chaves do cofre, e pediu a São Lourenço: olha, você tem que trazer para mim todo o tesouro que a igreja tem. Então, São Lourenço, com muita tranquilidade, pediu um prazo para atender a esse pedido. O prazo que lhe foi dado foi de 3 dias e, durante esses 3 dias, ele reuniu todos os mais sofredores e abandonados que podia. Reuniu os idosos abandonados nas ruas, os órfãos, viúvas, aleijados, cegos, mendigos, todos que ele conseguiu, ele reuniu para, depois de 3 dias, levar para a casa do prefeito. E se apresentou junto com todas essas pessoas diante do prefeito, dizendo: eis aqui o tesouro da igreja. E claro, o prefeito de Roma ficou muito irado com aquilo e disse o seguinte para São Lourenço: é assim que te atreves zombar da autoridade romana? Miserável,
Se teu desejo é morrer, pois bem, hás de morrer, mas de morte longa e cruel. Logo em seguida, São Lourenço foi muito açoitado pelos soldados e aí apareceu muito forte uma de suas características humanas, que era o bom humor. Isso apareceu, por incrível que pareça, na beira do seu martírio. O martírio, inclusive, muito cruel. Prepararam uma espécie de grelha gigante, acenderam fogo e despiram completamente o diácono Lourenço, que foi colocado, portanto, nu naquela grelha em brasa. E nessa grelha, ele, de forma completamente extraordinária e sobrenatural, ele manifestava um olhar, um semblante de profunda paz, de profunda confiança em Deus. Aquilo estranhou muito os soldados que o atormentavam. E mais ainda porque com o seu bom humor, ele dizia o seguinte: se quiserdes, podereis me virar, pois desse lado já estou todo assado. E aí os soldados, com muita raiva, mexiam com ele, viravam, e no fim das contas ele dizia: agora meu corpo está completamente assado, pronto para ser alimento. De fato, era alguém que se unia ao Cristo, que se unia ao Cristo completamente na oferta total, e foi dessa forma que ele foi martirizado no dia 10 de agosto de 258. Logo depois, seu corpo foi levado para o cemitério cristão que havia ali nas proximidades de Roma, o cemitério de Verano. Logo que a perseguição aos cristãos diminuiu um pouco, foi construída uma grande basílica sobre aquele lugar onde estava o sepulcro de São Lourenço. De tal forma era o valor que os romanos davam àquele santo mártir que aquela basílica passou a ser considerada uma das principais de Roma, inclusive com um altar onde somente o Papa podia presidir a missa. E as pessoas, especialmente os pobres de Roma, tinham um amor muito grande pelo diácono Lourenço, porque eles se viram amados. A igreja não esqueceu dos pobres, mesmo diante da perseguição, mesmo quando o Papa estava sendo martirizado, mesmo quando muitos bispos, muitos padres estavam sendo martirizados, diáconos. Aquele diácono foi uma expressão do amor de Deus pelos pobres. A pedido do Papa e com o coração cheio de alegria, de uma profunda paz que representa aquilo que São Francisco chamava de perfeita alegria, ele foi fiel aos pobres, foi fiel ao Cristo e à Igreja e fiel até o fim, com um bom humor que testemunha a sua total confiança naquele por quem ele se consagrou e por quem ele se consumiu até o fim. Nos inspiremos na vida desse grande santo, que reflete para nós aquilo que diz o Evangelho do dia da sua festa litúrgica. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. De fato, uma vida que se deixa consumir, que se oferta integralmente por amor ao Cristo crucificado, produz muitos frutos de conversão, de salvação, de ressurreição. Nos unamos à Igreja que no dia de São Lourenço reza da seguinte forma: ó Deus, o vosso diácono Lourenço, inflamado de amor por vós, brilhou pela fidelidade no vosso serviço e pela glória do martírio. Concedei-nos amar o que ele amou e praticar o que ele ensinou. Lourenço amou o Cristo, amou a Igreja, amou os pobres. Amemos como esse diácono e mártir nos ensina a amar. São Lourenço, rogai por nós.